palavra de Deus para nós hoje está em Hebreus, capítulo de número 12. A palavra de Deus está em Hebreus, capítulo de número 12, os 3 primeiros versos. Palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler os 3 primeiros versos deste texto. Hebreus capítulo 12, 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmanhando em vossas almas. Vamos orar. Meu Deus, obrigado. Primeiro culto que temos neste ano, o Senhor nos chamou até a tua casa, nos trouxe no teu Santo Espírito para prestarmos culto, louvor e adoração. Obrigado porque a tua palavra é instrumento na mão do teu Santo Espírito para nos conduzir na vida cristã. Nós te agradecemos pela mesma, que nos dá condições de caminharmos aqui na terra, até chegarmos na glória. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção durante o ano que vamos caminhar juntos, durante os 52 domingos que vamos passar aqui dentro desta casa, prestando culto a ti na comunhão dos santos. Queremos, Senhor Deus, nos dedicar a isso. Queremos, Senhor Deus, fazer com que isso seja o nosso alimento espiritual, a condição de caminharmos juntos com a tua igreja, Pai. Estamos sempre olhando firmemente para Jesus, nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Ó Deus, que essa seja a máxima que conduza a nossa história, que possamos fazer todas as coisas totalmente dependentes desta comunhão que temos contigo em Cristo. Assim seja conosco em nome de Jesus. Amém. Olhar fixamente para Jesus é a única alternativa que nós temos. Nós não temos outra possibilidade, como cristãos, de vivermos aqui na terra sem olhar firmemente para Jesus e só para Jesus. Não temos nenhuma outra opção. Se tirarmos os olhos de Jesus, afundamos. Nós pereceremos. Então é impossível para nós cristãos vivermos aqui na terra sem olhar firmemente para Jesus e só para Jesus. Meus queridos, nós estamos numa caminhada aqui na terra. Vamos viver mais ou menos 70, 80 anos, um pouco mais que isso, um pouco menos que isso. Mas esse período que a gente vai viver tem que ter uma relação direta com a pessoa de Jesus. O Pai criou todas as coisas. O Filho veio nos salvar, nos buscar, para estar com Ele eternamente na glória. O Espírito Santo nos dá condições de, quando passarmos esse tempo aqui na terra, possamos, ao final deste tempo, estarmos preparados para viver na eternidade. Essa é a nossa única opção. Virá muitas coisas, queridos, que vão nos conduzir e que vão acender luzes em nosso entendimento, em nossa produção, em nosso realizar aqui na terra. Muitas coisas faremos. Muitas tarefas recebemos de Deus para fazer aqui na terra. Muitas coisas em nome de Cristo Jesus e pela sua igreja.
mas só uma coisa vai te levar até a eternidade: é você continuar com os olhos fixos em Jesus. Alguns teólogos vão discordar de nós, falar que nós, como reformados, excessivamente falamos da pessoa de Jesus e da sua obra. Algumas teologias ao nosso redor vão dizer que Jesus não é tão importante assim. Inclusive, nem estar nos preparando para a eternidade é tão importante assim. Nós temos que fazer o que nos é dado para fazer hoje. Isso que é importante. Então começam a acender várias luzes dentro do pensamento a respeito de Deus, mas a palavra é bem clara para nós hoje. Ela diz que você tem que olhar firmemente para a pessoa de Jesus. Está escrito, meu irmão. Faça o que está escrito, é melhor do que estão falando. Então faça o que está escrito, né? É melhor do que o burburinho da inteligência e da sabedoria humana tente distorcer o que realmente é importante para nós. Se você não fizer absolutamente nada e olhar firmemente para Jesus, você sabe exatamente para onde você está indo. Ah, pastor, não consigo, não sei, não sou qualificado, não tenho dom. Você pode ter qualquer outra interrogativa na sua caminhada aqui na terra. Mas se você olhou firmemente para Jesus, você vai chegar lá. Você estará na glória com o Senhor. Você vai viver eternamente na sua presença. De vez em quando eu gosto de fazer umas caminhadas. Na verdade, eu gosto mais de pedalar do que caminhar. Pedalar é mais fácil para mim. Mas de vez em quando eu gosto de fazer umas caminhadas. E fomos, período de pandemia, eu e Leoni resolvemos ir para uma cidade chamada São Bento do Sapucaí. Entramos numa pousadinha de fundo de quintal e não fomos lá para dormir, fomos para caminhar, encontrar as trilhas, não é? E resolvemos, passeamos um pouco na cidade, fomos fazer uma daquelas trilhas em direção ao alto. E aquele morro tinha altitude de... Qual que era a altitude do morro aqui? Tinha uma altitude de 1.600. E São Bento fica a 800. Eu tinha uma grande subida para fazer. E era o grande desafio do dia, fazer aquela subida. E o pessoal falava que era o Morro do Cruzeiro. Tinha uma cruz lá em cima, né? Tinha o Morro do Cruzeiro. E peguei o carro e fui em direção a essa grande caminhada, essa grande aventura que eu e Leoni ia fazer com o nosso belo preparo físico, né? Chegamos lá em cima, o carro, coitado, para chegar onde tinha que chegar, no platô lá, ele quase morreu. Era muito alto, muito íngreme. Descemos do carro, pegamos a nossa mochila, colocamos a água, colocamos o sanduíche com mortadela e colocamos uma maçã. E falou, agora nós vamos fazer uma grande caminhada, né? E fomos em direção ao alto. E para chegar lá em cima, era bastante íngreme. Mas nós estamos preparados para isso, somos competentes, somos capazes. Iniciamos essa caminhada no meio da tarde. Seria muito fácil fazer aquela caminhada. E quanto mais nós subíamos, mais a nuvem nos abraçava. Quanto mais nós subíamos, mais sozinho nós estávamos. Não tinha ninguém ali, só eu e Leoni no meio da semana. E começou a me dar uma dor de cabeça. Falei, não, isso é normal, estou fazendo exercício físico. Mas vamos continuar a caminhada, sentamos, peguei a garrafa d'água, bebi água, comi um sanduíche. Não, vamos continuar a nossa caminhada. E a um certo ponto dessa subida, você conseguia ver a cruz. E a cruz estava bem no alto da montanha. A Leoni falou assim, eu vou ficar por aqui. Eu falei, não, nosso objetivo é chegar até a cruz. Nós vamos até a cruz, né? Esse é o nosso grande objetivo, nossa grande caminhada. E fomos aumentando a nossa passada, e cada vez mais íngreme era a subida, e cada passo ficou mais pesado.
Mas como nós estávamos olhando para a cruz, e nós sabíamos o nosso objetivo, nós iríamos chegar lá. Cada vez mais intenso foi a dor para subir, e cada vez mais distante parecia estar aquela cruz. E ao fim da tarde já chegava, eu e Leoni, no fim do mundo, não sei nem como sair de lá, e nós estávamos os dois mortos de cansados, e não tínhamos chegado até a cruz. Falei, o desafio é chegar até a cruz, e nós vamos até lá. E os últimos passos foram sofridos, a nossa caminhada foi dura, mas nos abraçamos com a cruz. Chegar lá em cima, choramos junto. Já era fim de tarde, já estava escurecendo, e não dava para ficar muito tempo abraçado com aquela cruz. E batemos foto com aquela cruz, e olhamos, eu fiquei mais distante, a Leoni ficou mais próxima, e fizemos tudo o que nós queríamos fazer com aquela cruz, mas a caminhada foi terrível, e eu não estava preparado para dar aqueles passos. Descendo, todo santo ajuda, e nós descemos animadíssimos, porque era morro abaixo, e se fosse complicado, eu podia sentar, esperar, porque as pernas já não sofriam mais tanto. Queridos, a vida cristã às vezes nos coloca em circunstâncias muito difíceis, depende de onde está o seu foco. Se você vem para a igreja e coloca o seu foco, o seu olhar em qualquer outra direção, você vai se decepcionar. Esse é o pior lugar para você estar quando você coloca os seus olhos em qualquer outra coisa que não seja Cristo. Quando você vier para a igreja, você botou os olhos em homens e mulheres, em atividades e trabalhos, e esse é o seu principal foco, você está perdido. Você nem sabe o que você está fazendo aqui. O único foco que uma igreja tem, os seus membros têm, é Jesus. Não existe outra alternativa. Você deve olhar somente para Jesus. E aí você pode fazer o que você quiser, cumprir qualquer tarefa, você pode conviver com qualquer pessoa, por mais difícil que ela seja, você pode dar atenção para todos os seus queridos irmãos, você pode expressar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, está na sua vida, com tranquilidade, porque os seus olhos estão firmes naquilo que deve estar. Qualquer outro foco, qualquer outra direção, é expressão da tempestade de uma caminhada aqui na terra, e você vai afundar. Tirou os olhos de Jesus, afunda. Essa caminhada que nós todos fazemos tem que estar com os olhos postos na pessoa de Jesus Cristo. A carta aos Hebreus, Novo Testamento, foi escrito de 45 a 96, e essa carta está no final do terceiro período. É uma carta muito importante, ela está por volta do ano 65, então já tem 30 anos que Jesus foi assunto aos céus. Então a gente já não está mais na primeira geração de líderes da igreja. A primeira geração de líderes já foi para a glória, e a gente já está numa segunda geração de líderes. E essa geração de líderes está desconfiando de tudo e de todos. E o escritor sagrado tem uma grande dificuldade, e ele coloca como tema dessa carta a importância de você olhar só para Jesus. A maioria dos membros dessa igreja são judeus convertidos, e eles têm o apego à estrutura judaizante do povo judeu e do judaísmo, e ali tem a teologia, tem o sacrifício e tem o sacerdote. E o Novo Testamento e a igreja do Senhor Jesus Cristo já perdeu essas características, porque tudo isso é simplesmente sombra da essência que é Jesus. Templo
sacerdote e sacrifício são sombras de Jesus. Por isso não somos judaizantes. Isso é apenas sombra de uma essência. E o escritor, os hebreus, têm que defender essa importância única de Jesus Cristo. É importante que esse novo povo de Deus aqui, caminhando dentro de um pós-judaísmo, devem assumir uma postura: tudo está em Jesus. O templo, o sacrifício e os sacerdotes são apenas sombras da pessoa de Jesus. Se não fosse assim, todos nós estaríamos caminhando no judaísmo. Agora, isso cai, a sua importância de intervenção diante de Deus, e agora só fica Jesus. O templo, o sacerdote e o sacrifício apontavam para Jesus. E o texto anterior, capítulo 11, vai dizer exatamente isso. Todos esses, queridos, viveram pela fé. Porventura ainda não alcançaram a completude da promessa. É necessário que se fechasse o ciclo e que Jesus Cristo viesse como a essência de uma caminhada na igreja do Senhor. Se você olhar o capítulo 11, você vai ver a leitura dos heróis da fé, daquelas pessoas que viveram pela fé. A definição de fé está nos seus primeiros versos. Mas Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Sara viveram pela fé. Moisés viveu pela fé, Raabe viveu pela fé, e muitos outros viveram pela fé. Verso de número 39, mas não obtiveram a concretização da promessa. E a concretização da promessa é ter Jesus Cristo como o único foco. Esta é a concretização da promessa. Olhar firmemente para Jesus, e só Jesus como Senhor e Salvador. Se não chegar até aí, e ele fala para a igreja do povo hebreu aqui, se não chegar até aí, você não chegou no foco. Seu olhar ainda é distorcido a respeito daquilo que Deus tem para aqueles que o amam. E você só vai conseguir chegar e se aperfeiçoar, caminhar em direção ao perfeito, se você olhar somente para Jesus e firmemente para Jesus. Portanto, então, queridos, eu queria que a gente visse aí no capítulo de número 12, três prismas desse olhar. O primeiro prisma é: veja a cruz, verso de número 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Quando você olha para Jesus, o prisma desse olhar é a cruz. É necessário você ser inspirado pela cruz. O Espírito Santo, ao olhar para Jesus, você olha para o sacrifício de Cristo, perfeito. O sacrifício perfeito de Cristo. Ele suportou a cruz. E a história nos mostra a via crucis, a caminhada de Jesus até este sacrifício perfeito. O primeiro prisma desse olhar, onde você olha para Jesus, você tem que ver a cruz, o sacrifício. Jesus Cristo deu a sua vida pela sua igreja. Não foi pouca coisa. Isso deve inspirar a sua caminhada cristã. E hoje, primeiro domingo do mês, a ceia do Senhor está diante de nós. O corpo foi sacrificado e o sangue foi derramado, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Esse caminho, queridos, é um caminho de dores, é um caminho de sofrimento. Então, todos aqueles que abraçam o cristianismo e não veem no cristianismo um caminho de sofrimento, um caminho de dores,
tem dificuldade para caminhar na sua relação com Deus no tempo presente. O cristianismo não foi proposto a nós para vivermos um grande espetáculo, nem um grande show, nem um grande teatro. Isso é consequência da nossa relação, estarmos juntos e fazermos algumas coisas juntos. Primeiro ponto do olhar para Jesus é o sofrimento, é a capacidade que nós temos de nos identificarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não vamos conseguir maquiar o sofrimento. Nós sofremos quando nascemos, nós sofremos quando nós morremos. E durante o meio dessa caminhada, entre o meu nascimento e a minha morte, muito sofrimento terá que passar o justo. Se você veio para o cristianismo e tem uma relação com Deus, e esse Deus é um Deus onde todas as coisas vão ser tão maravilhosas que você não vai sofrer absolutamente nada, meu querido, esse não é o caminho de Jesus. Pois o caminho de Jesus é o caminho da cruz. Por que isso é importante? Que foi na cruz que Jesus Cristo pagou o preço para que nós estivéssemos aqui hoje como igreja do Senhor. Segundo lugar, o texto também fala que a gente deve olhar a morte. E verso de número 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Suportou tamanha oposição de pecadores. O caminho é o caminho de sacrifício, mas também é um caminho de morte. E para vencermos a morte é necessário salvação. É necessário que nós tenhamos capacidade de suportar a oposição de pecadores. Todos olham para nós e diz: crucifica-o. Nós estamos aqui na terra, mas existem dedos apontados para nós falando: você tem que morrer. Você não é uma pessoa digna deste mundo. Então, ao nosso redor existem pessoas que não estão vinculadas a esse olhar firmemente para Jesus. Então você é um candidato à morte. Romanos capítulo 8, nós somos como ovelhas indo para o matadouro. Então, como cristãos que somos seguidores de Cristo, você tem que ver a morte. E ver a morte não é algo ruim para o cristão, mas sim um deslinde de uma caminhada em Cristo. A nossa expectativa é de vivermos em Cristo Jesus e não vivemos para a nossa própria glória, como muitos gostariam que fosse. Sim, queridos, o sacrifício é perfeito. A morte de Jesus é perfeita, porque não tem pecado na pessoa de Jesus, não tem desagrado. Jesus foi plenamente obediente ao Pai. Esse caminho é um caminho de perseverança, para que você entenda que a fadiga e o desânimo podem chegar. Então, vez por outra, é possível que você, como cristão, tenha dificuldade de olhar firmemente para Jesus. Não se surpreenda. Não se surpreenda. O Espírito Santo está aí exatamente para nos conduzir nesse tempo onde, possivelmente, você desanime ou você se canse. Mas continue olhando para a cruz. Continue olhando para o Senhor e Salvador. Com certeza, o tempo de morte vai ser vencido por um propósito divino. Ele mesmo nos chamou, Ele mesmo nos separou, Ele mesmo nos justificou, e
e Ele mesmo nos glorificou. Isso nem aconteceu ainda, mas já está garantido, Romanos capítulo 8, verso de número 30. Terceiro lugar, veja a ressurreição. Então veja a cruz. Quando você olha para Jesus, você não vê simplesmente uma imagem, mas você vê uma caminhada junto com o Evangelho. A cruz, a morte e a ressurreição. A ressurreição já é algo real para Jesus. E o texto que nos chama para a ceia vai dizer, fale isso até que Jesus Cristo volte, até que Jesus Cristo venha. Ele está sentado à destra do trono de Deus. E que Jesus faz assentado à destra do trono do Pai? Ele intercede por nós. Ele está intercedendo pela nossa caminhada aqui na terra até chegarmos na glória. O que é que nos diz a ressurreição? Você tem um destino certo, meu querido. Você sabe onde você está e você sabe aonde você vai chegar. Isso deve nos dar uma grande alegria para vivermos o tempo presente. Quando eu vejo a ressurreição, eu tenho uma viva esperança. Não é algo que não sei se vai acontecer, ou será que vai acontecer ou não. Não, eu não tenho dúvidas que vai acontecer. Eu tenho plena convicção que vai acontecer. E por isso, quando eu vejo Cristo, eu vejo a ressurreição. Eu vejo os céus abertos, preparados para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eleitos consoantes a sua graça, separados para viver eternamente com o Senhor na glória. E você faz parte disso, meu irmão. Nenhum pensamento que esse mundo lhe proponha deve trazer qualquer dúvida a respeito disso. Se você está aqui sentado numa igreja, você tem convicções. O problema é que esse mundo quer trazer para nós muitas dúvidas. Portanto, queridos, o escritor aos Hebreus está plenamente certo. A importância de olharmos somente para Jesus no que concerne a nossa salvação. Termino, queridos, por fim, a cruz. Se alguém quer vir após mim, se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Jesus não é sua, mas a sua cruz está nas suas mãos. E você deve tomá-la dia a dia. Você deve cumprir a sua via crucis. Não fuja dela. A sua humanidade lhe concerne completar o seu caminho, chegar no topo da montanha e bater uma bela foto com a sua cruz. A sua cruz vai lhe dar todas as condições para que Cristo Jesus diga: entra, servo bom e fiel, no reino que está preparado para ti. Segundo lugar, a salvação. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Portanto, meu querido, você morreu. Você está vivo aqui e agora por graça de Deus. Mas de fato, você já morreu e é Cristo Jesus que vive em você. E vivo pela fé no Filho de Deus, que por mim me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, meu querido, você já morreu. Está com medo da morte? Porque quero lhe dizer que a palavra está dizendo para você: você já está morto. Você não está vivo. Você está num corpo presente, mas a sua caminhada eterna é certa. Você já está no caminho da glória. Portanto, querido, ou morrer hoje ou amanhã, como diz Paulo, é infinitamente melhor estar na presença de Deus do que aqui na terra.
essa dimensão não pode sair do nosso coração. Quem olha firmemente para o autor e consumador da fé, sabe que ele já morreu para este mundo. As primeiras coisas, de fato, já passaram. Você já só está cumprindo a tabela. Você está subindo o morro. Vai ser sofrido chegar lá. Mas a glória já é o seu habitat. Terceira e última conclusão, quanto à ressurreição. Eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Esse é o seu lugar, meu querido. Quando você olha firmemente para o autor e consumador da fé, você sabe que você é um peregrino, que você é um estrangeiro aqui na terra. E esse tempo que você vai passar aqui, só serve para você cumprir algumas tarefas e colocar os seus olhos na pessoa de Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Que Deus abençoe a sua palavra.